Se você deseja realizar abdominoplastia, você precisa saber disso. Pessoal, vamos falar aqui sobre uma das cirurgias que a gente mais realiza na clínica e que nós mais indicamos, que é a abdominoplastia. Então, primeiramente falando sobre a indicação. Essa é uma cirurgia que está indicada para aquelas pacientes que têm sobra de pele, uma flacidez em região abdominal, geralmente está associada à gestação ou a grandes perdas de peso. Então, paciente que tem uma oscilação de peso ou depois de gestação, que fica com uma flacidez em região abdominal, muitas vezes associada a estrias em abdômen inferior, em flancos, e também diástase, que é o afastamento dos músculos aqui da parede abdominal, dando um aspecto mais abaulado do abdômen. Lembrando que diástase mais avançada também aumenta risco de ter, por exemplo, um escape urinário, ter alteração intestinal, constipação, até mesmo dor lombar. Então a correção de diástase não é apenas uma cirurgia estética, já envolve também uma cirurgia reparadora. Na abdominoplastia clássica, em que a gente faz uma ressecção desse fuso de pele, dessa sobra de pele que está localizado do umbigo para baixo, a gente consegue fazer correção de diástase, tratar as estrias, tirar essas estrias que estão localizadas nessa região. Agora falando um pouquinho sobre as variações aí das abdominoplastias. Então, resumindo, a abdominoplastia é aquela cirurgia que a gente vai tirar o excesso de pele, o fuso de pele, correção de diástase, a gente pode corrigir a hernia umbilical e eu gosto de associar a lipoaspiração. Em troca, vai ter uma cicatriz extensa. O tamanho da cicatriz vai depender de quanto que você tem de sobra de pele. Paciente que tem menos flacidez, não tem tanta pele, fica a cicatriz menor aqui em região do abdômen inferior. Em alguns casos, eu prefiro estender a cicatriz aqui para as costas, a gente chama de abdominoplastia estendida, quando tem sobra de pele também nos flancos, né? Tem uma flacidez importante aqui nos flancos que vai comprometer o resultado. Então eu prefiro estender e ganhar um pouquinho do tamanho da cicatriz, mas conseguir um contorno bem mais bonito, bem mais harmônico. Em casos extremos, essa cicatriz ela pode juntar. A gente faz uma abdominoplastia circunferencial 360, geralmente pacientes que passaram por perda importante de peso, 30, 40, 50 quilos, decorrente aí de bariátrica ou hoje em dia, né, o uso das canetas emagrecedoras. Essa indicação está sendo cada vez mais recorrente aqui na clínica. Então, em alguns casos, com muita sobra de pele, flacidez na região das costas, flacidez dos glúteos, os glúteos que ficam bem caidinhos, sobra de pele aqui na região do culote, uma abdominoplastia circunferencial pode ser indicada. Tem também algumas variações de abdominoplastia que podem ser indicados para você, a depender de cada caso. Por exemplo, mini abdominoplastia. Quanto que a gente indica? Mini abdominoplastia é uma cirurgia que a gente faz a ressecção de pele do abdômen inferior, mas a cicatriz fica um pouco menor do que a abdominoplastia clássica, que tende a ficar um pouquinho maior do que de uma cesariana. Essa é uma cirurgia que está indicada se você tem uma sobra de pele, uma flacidez em região do abdômen inferior. A flacidez da pochetinha fica mais localizada apenas embaixo do umbigo, não pode ter muita sobra de pele e o umbigo também não pode estar muito, não pode ser um umbigo muito baixo. Então, porque essa cirurgia ela desce um pouquinho a altura do seu umbigo. Como a gente não vai fazer, não vai cortar o umbigo e fazer um umbigo novo, a gente vai apenas soltar e reposicionar. Essa cirurgia, se você tem um umbigo mais baixo, acaba ficando um aspecto meio inestético. Então tem que ter um umbigo normal posicionado ou um pouquinho mais alto, sabendo que a gente vai tirar um pouco de pele e o umbigo pode descer um pouquinho. A mini abdominoplastia a gente também consegue fazer correção de diástase, correção de hernia umbilical e tem uma indicação bem limitada. No geral, como eu falei, são pacientes que têm uma sobra de pele mais em região de abdômen inferior. O tamanho da cicatriz da mini abdominoplastia às vezes nem fica tão menor do que do abdominoplastia clássica, a gente ganha alguns centímetros de cicatriz a mais, mas consegue um contorno bem mais bonito, fazer uma correção da flacidez de uma forma mais significativa. Há uma outra variação da abdominoplastia que a gente chama de fit mome, que é uma abdominoplastia, na verdade, que está indicado para fazer correção de diástase. Então, geralmente, o paciente que passou por gestação tem diástase, o afastamento dos músculos, mas não tem muita sobra de pele, não tem muita flacidez que indique fazer a ressecção de pele, com aquela cicatriz grande embaixo. Então, nesses casos, a gente consegue acessar a diástase por uma cicatriz de cesariana, se a paciente já tiver uma cesariana prévia, ou fazer um corte pequeno ali da extensão de uma cesárea, acessar essa diástase e fazer o fechamento, o tratamento da diástase, de hernia umbilical, podendo ser associada à lipoaspiração com o uso de tecnologias. Então, essa é uma cirurgia
que fica com a cicatriz pequena, do tamanho de uma cesárea, mas a paciente não pode ter muita flacidez, ou se tiver um pouquinho de flacidez, a gente consegue tirar só um pouquinho de pele da região do abdômen inferior, para não estender muito o tamanho da cicatriz. Há outras variações dessa cirurgia, chamada de Mila, em que é feita esse procedimento de correção da diástase por videolaparoscopia. Então, nesses casos, são feitas pequenas incisões em região do abdômen inferior, e por meio desses orifícios é entrado com um vídeo laparoscópico e feita essa cirurgia de uma maneira menos traumática. É possível fazer a correção de diástase por vídeo. Essa cirurgia chama Mila e também é indicado para pacientes que não têm muita flacidez, muita sobra de pele, que não precisam fazer essa ressecção e, portanto, não tem a cicatriz extensa. Também pode ser associado à lipoaspiração com o uso de tecnologias. E há uma variação dessa cirurgia que é chamada Mirella, em que ao invés de utilizar o vídeo laparoscópico, pode ser feito por robô, uma cirurgia robótica também para fazer a correção aí da diástase. Agora falando um pouquinho sobre os cuidados gerais aí da abdominoplastia no seu pós-operatório para não ter grandes intercorrências. A nossa orientação no geral, primeiramente, é o paciente sempre se manter ativa no pós, a gente chama de repouso relativo, então caminhar a cada 2, 3 horas um pouquinho, já desde o primeiro dia em casa, para diminuir o risco de trombose, ajudar o trânsito intestinal. As drenagens, o pós-operatório é fundamental ser realizado. Nós indicamos aí para iniciar do 3º ao 5º dia com drenagem manuais, podendo ser associado ao uso de algumas tecnologias para melhorar o aspecto da cicatriz. Quem faz esse acompanhamento aqui na clínica é as meninas do Instituto Manon, que são fisioterapeutas especializados em pós-operatório. Seguir uma dieta adequada, então ter uma dieta não inflamatória no primeiro mês, uma dieta personalizada para diminuir a inflamação do corpo e, consequentemente, diminuir o risco de algumas complicações e melhorar o aspecto da cicatriz. Aqui na clínica, a doutora Luciana, que trabalha com a gente fazendo essa personalização da dieta. A mobilidade, então, além de caminhar a cada 2, 3 horas, a gente orienta a paciente a caminhar discretamente curvada, né? No período aí de 10 dias, andar com o tronco um pouquinho curvado para frente, dormir com a cabeceira angulada uns 30 a 45 graus aí pelo mesmo período. Atividades físicas, no geral, eu libero com 30 dias para fazer um cardio leve, sem muito esforço. Com 2 meses eu libero para fazer uma musculação leve e 3 meses pode voltar a treinar normalmente, como se não tivesse operado. Para trabalhar funções administrativas e de home office, no período aí de 7 a 10 dias, pegar seu computador, trabalhar, não tem problema nenhum. Para trabalhar presencial, sair de casa, a gente libera em torno de 3 semanas. Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E se tem alguma dúvida em relação à abdominoplastia ou tem alguma sugestão de vídeos, já deixa aqui nos comentários.